Leitura diária, Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 23. A lição e exortação sobre o fim dos tempos. Versículos 13, 14 e 15. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Mais uma vez, Jesus retira-se com seus discípulos. Precisava de mais tempo para ensinar-lhes. As multidões na Galiléia não permitiam, então vai para a Cesareia de Filipe. Neste lugar, temos grande número de templos de religiões sírias antigas dedicadas a Baal e mais recentes também em honra a César. Um lugar com diversos deuses, apropriado para perguntar o que dizem as pessoas sobre quem é ele e o que os discípulos dizem ser Jesus. E Pedro, sempre à frente, responde, e no silêncio dos outros discípulos, concorda com ele. Versículo 16. Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feliz Pedro foi instrumento de Deus para revelar a grande verdade espiritual. Não foram os homens que disseram para ele. Versículo 17. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Agora o Filho de Deus revela mais a Pedro. Versículo 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro, Petrus, uma pedra. Jesus, a rocha, Petra. Fundamento da igreja, eclésia, reunião, congregação, assembleia, de muitas outras pedrinhas que, assim como Pedro, darão um salto de fé ao confessar Jesus, Filho de Deus. A Pedro, primeiro a confessar, foi dada autoridade e será estendida a todos os discípulos em Mateus 18, versículo 18, e a toda a igreja. O Hades, a sepultura, não poderá mais reter os salvos por Jesus. Ele ressuscitará, vencendo a morte. Versículo 20 e 21. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Uma nova fase se abre no ministério de Jesus, que culminaria em Jerusalém com sua morte e ressurreição. E isso é revelado somente aos discípulos. É necessário, é preciso, como o Cristo deve padecer em obediência ao Pai. É o prosseguimento do plano salvífico. Nada e ninguém poderá impedi-lo de cumprir a vontade do Pai. Versículo 22 e 23. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Numa mesma página da Bíblia, um Pedro bem-aventurado, espiritual, no verso 17. E aqui um Pedro humano e na carne, mesmo invocando o nome de Deus, erra porque não compreende a missão do Cristo de Deus. O desejo humano de Pedro era igual ao do adversário, Satanás, que tinha a intenção de desviar Jesus de seu objetivo, nos salvar. Amém.